Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 46. Capítulo 331. Nas primeiras horas da manhã no Porto da Alvorada, a neblina ainda não havia se dissipado, mas o ar já estava repleto dos gritos de artesãos e operários. Issar arrasar. O que eles estavam construindo estava destinado a ser o maior e mais importante porto do território do norte. Dentro do canteiro de obras, várias máquinas de formatos estranhos rugiam. O vapor branco que saía das válvulas agitava-se continuamente no ar, e pesados martelos de ferro, impulsionados pelo vapor, subiam e depois desciam com força, fazendo a lama no chão borbulhar. Essas máquinas de perfuração a vapor eram o produto mais recente do grupo de artesãos a vapor do território da Maré Vermelha. Por sugestão de Lord Louis, um trilho deslizante e um contrapeso foram adicionados acima da estrutura do martelo a vapor. Portanto, eles eram mais precisos e rápidos do que o trabalho manual, praticamente sem desvios. Vários jovens trabalhadores estavam perto do forno adicionando combustível, outros ajudavam a posicionar as pilhas e alguns gritavam cânticos para garantir movimentos sincronizados. Enquanto isso, Elliot, o supervisor do Porto da Alvorada, carregava toras de madeira já preparadas com vários operários em direção à máquina a vapor. Ele foi um dos primeiros cavaleiros a seguir Lord Louis para o território do norte, e era extremamente leal e confiável. Razão pela qual Lord Louis o enviou para Porto da Alvorada como supervisor. Sob a orientação pessoal de Lord Louis, Elliot fez questão de liderar pelo exemplo em tudo o que fez após chegar ao Porto da Alvorada. Assim, nenhum trabalhador ousava reclamar, por mais árduo ou cansativo que fosse o trabalho. Do outro lado, Russell, o diretor técnico do Porto da Alvorada, estava agachado na lama, discutindo com os artesãos que o acompanharam ao território do norte como construir um porto naquela planície lamacenta. Mas eles estavam, de fato, um tanto pessimistas, já que a localização do porto era um terreno lamacento sujeito às marés, onde as ondas repetidamente erodiam a terra, tornando as fundações de estacas propensas a afundar ou inclinar. Os métodos de construção tradicionais exigiriam vários anos e uma grande quantidade de aterro de pedra para estabilizar o terreno. Alguém sussurrou. Este lamaçal provavelmente poderia engolir uma casa. Não importa a profundidade em que as estacas sejam fincadas, será que elas aguentariam? Embora Russell não tivesse dito nada, suas sobrancelhas estavam fortemente franzidas. Nesse instante, um jovem cavaleiro correu pela lama e sussurrou aos dois oficiais principais do Porto da Alvorada. Lord Louis está a caminho e chegará em 2 dias. Ao ouvir essa notícia, Elliot imediatamente abriu um sorriso tranquilo. Embora fosse muito estimado por Lord Louis, esta era a primeira vez que supervisionava de forma independente um território tão extenso. E Lord Louis também lhe dissera que este era o projeto mais importante do território da Maré Vermelha para os próximos anos, o que lhe impôs uma imensa pressão. Às vezes ele não conseguia dormir à noite, preocupado se seria capaz de suportar tamanha responsabilidade e fazer jus à confiança depositada em ele por Lord Louis. Ao saber que Lord Louis estava chegando, um enorme peso foi tirado de seu coração. Na mente de Elliot, Lord Louis era onipotente. Contanto que ele comparecesse, o assunto certamente teria sucesso. Mas Russell, que estava ao lado dele, parecia um tanto atordoado. Ele havia chegado ao território do norte apenas no outono passado e se encontrado com Lord Louis algumas vezes, mas eles tiveram apenas 2 conversas verdadeiramente produtivas. Uma delas foi quando chegaram pela primeira vez à cidade da Maré Vermelha, onde o jovem Lord os recebeu calorosamente. A outra vez foi antes de partirem para Porto da Alvorada, quando Lord Louis os chamou em particular, ofereceu palavras de encorajamento e destacou alguns pontos-chave. Foi então que Russell percebeu que Lord Louis de fato entendia algo sobre construção portuária, afinal, ele era um jovem mestre da família Calvin. Ele era um nobre de porte extraordinário, mas sua aparência era muito jovem. A julgar apenas por sua aparência, ele não tinha nem 20 anos. No entanto, ao ouvir que Lord Louis estava chegando, uma sensação de inquietação ainda o invadiu. Afinal, ele havia construído portos para muitos nobres, e alguns projetos foram arruinados pela orientação arrogante daqueles que detinham o poder. Se esse jovem estivesse apenas observando, tudo bem, mas se ele realmente acreditasse ter alguma habilidade e viesse para instruir os profissionais, isso poderia muito bem causar problemas. Além disso, na opinião de Russell, aquele local não era adequado para a construção de um porto. A preocupação em seu coração persistiu por muito tempo. Após resolver a crise deixada pela bruxa do desespero, Lord Louis partiu imediatamente para Porto da Alvorada, sem fazer qualquer parada. Ele desmontou, seus sapatos afundando na areia semi-úmida, e seu olhar percorreu todo o canteiro de obras. As cercas externas já haviam sido erguidas, e várias fileiras de abrigos temporários emitiam fumaça de cozinha, separados das casas dos trabalhadores e artesãos, parecendo bastante organizados. Essas casas não eram consideradas rudimentares no território do norte, mas no território da Maré Vermelha, seriam apenas acomodações temporárias. Olhando mais ao longe, a forma rudimentar do porto começava a tomar forma. Bate-estacas rugiam, artesãos desenhavam linhas na lama e operários, encharcados de suor, carregavam estacas de madeira para a frente. Lord Louis, Elliot e Russell avançaram quase simultaneamente, parando 2 passos à sua frente. Eles relataram seus respectivos progressos um após o outro. Os abrigos temporários e o acampamento já haviam sido montados, e os artesãos estavam instalados. O levantamento topográfico foi concluído e a área da bacia portuária foi demarcada. As máquinas de perfuração a vapor estavam funcionando normalmente e seu efeito superou as expectativas. O consumo de alguns materiais foi ligeiramente mais rápido do que o estimado, exigindo novos envios do sul. Embora Lord Louis tivesse tomado conhecimento dessas situações principalmente através do sistema diário de inteligência, ele ainda assim escutava em silêncio.
Após ouvir, Lord Louis assentiu com a cabeça e disse: sei que existem muitas dificuldades, suas correntes marítimas e alguns inimigos desconhecidos. Essas dificuldades certamente serão enfrentadas. Ele fez uma pausa com um tom firme. É verdade que existem algumas dificuldades, mas o porto precisa ser construído, porque essa é a tábua de salvação da Maré Vermelha para se estabelecer no Império. Somente concluindo este porto haverá uma oportunidade de desenvolvimento. Elliot endireitou as costas, enquanto Russell inconscientemente engoliu em seco. Lord Louis se virou e disse: chamem todos os capatazes e o pessoal técnico, vamos ter uma reunião. A reunião foi realizada em uma casa de madeira maior, com vários mapas e cartas topográficas dispostos sobre a mesa. Mesmo com as portas bem fechadas, a brisa do mar ainda se infiltrava pelas frestas, trazendo um cheiro úmido. Lord Louis estava de pé na cabeceira da mesa com uma tábua de madeira atrás dele. Seu olhar percorreu cada artesão e técnico presente e ele disse: falem diretamente sem rodeios. Se houver alguma dificuldade, declarem-na claramente, ocultá-la só prejudicará vocês mesmos e os outros. Se você não falar agora, eu responsabilizarei caso surjam problemas mais tarde. Isso não é para fins de punição deliberada, mas para garantir que todas as responsabilidades sejam atribuídas a quem deve assumi-las. Entendeu? Um silêncio profundo se instalou na casa de madeira, ninguém tomou a iniciativa. Finalmente Elliot, que era o mais próximo de Lord Louis, tomou a iniciativa e disse: Lord Louis, há estranhos homens peixe por perto que costumam fazer ataques noturnos. Vários trabalhadores foram atacados e estão sofrendo muito. Lord Louis respondeu: estabeleçam fogo concentrado e postos de sentinela por toda parte, com 3 camadas de defesa priorizando a segurança do pessoal e postos interligados. Se os homens peixe ousarem vir, serão inevitavelmente expostos à luz. Arqueiros devem estar de prontidão o tempo todo. Encontraremos uma oportunidade para lidar com todos eles de uma vez mais tarde. Ao ver isso, Russell também reuniu coragem e disse: as camadas de lama sob a ensecadeira variam em profundidade. Cravar estacas a uma profundidade uniforme acarreta risco de desabamento. Lord Louis tirou um pequeno caderno preto de dentro de sua capa, evidentemente bem preparado. Não usaremos uma profundidade uniforme. Primeiro exploraremos e depois definiremos as zonas. As áreas mais macias serão escavadas mais profundamente, podendo até mesmo exigir injeção de argamassa para endurecê-las. Já as áreas mais duras não precisarão de esforço desperdiçado. Cada seção terá seu próprio método, e somente juntas elas ficarão estáveis. Os artesãos assentiam com frequência, suas sobrancelhas relaxando gradualmente, e até mesmo Russell ficou momentaneamente atônito. Este jovem lord não só entendia o jargão técnico, como também conseguia traduzi-lo em analogias muito simples, tornando-o compreensível até mesmo para os pedreiros mais rudes. Embora não soubessem exatamente se isso seria viável, ao verem que o senhor não estava apenas dando ordens aleatórias, todos se sentiram muito mais tranquilos. Ao verem isso, outros também fizeram suas próprias perguntas, uma a uma, e Lord Louis respondeu a cada uma delas. Meu senhor, as cordas estão se esgotando muito rapidamente, o depósito só tem o suficiente para 5 dias. Se elas se romperem, tanto a bate-estacas quanto o guindaste terão que parar. Primeiro, desmonte as redes de pesca antigas e transforme-as em cordas sobressalentes. Delano, registre a falta de materiais e envie alguém imediatamente à cidade da Maré Vermelha para adquirir o segundo lote de suprimentos. A escassez de madeira comprida. A quilha do estaleiro exige carvalho, mas a madeira existente é principalmente abeto de montanha, que não resistirá ao peso. Use pinho para erguer primeiro uma estrutura temporária para o navio e substitua o material principal quando o carvalho chegar. Não pare o trabalho, apenas monte a estrutura primeiro. Todos despejavam seus problemas um após o outro. Materiais, jornada de trabalho, parâmetros técnicos, defesa noturna, logística médica, pensões por invalidez. Umidade nos alojamentos dos trabalhadores, capacidade de carga do dique seco, carvão reserva para as máquinas a vapor. Quem podia falar, falava, e até os mais tímidos eram encorajados a expressar suas preocupações mais íntimas. Alguns problemas puderam ser resolvidos, enquanto outros não puderam ser resolvidos imediatamente e só puderam ser anotados. Quando todos os problemas foram levantados, o humor de todos ficou visivelmente mais leve. Lord Louis disse: é verdade. Só levantando os problemas podemos resolvê-los. Se os mantivermos escondidos, eles nunca serão resolvidos e sempre se arrastarão. No futuro, se você tiver outros problemas, pode me relatar ou ao Elliot imediatamente. Não posso garantir que todos os problemas serão resolvidos, mas farei o meu melhor. Ao ouvirem as palavras de Lord Louis, os artesãos e técnicos já não pareciam desanimados. Especialmente aqueles construtores navais e artesãos portuários da província Sudeste, que inicialmente acreditavam que os nobres do território do Norte, como sempre, não entendiam nada de assuntos marítimos. Agora, porém, descobriram que esse senhor era diferente, e grande parte de sua apreensão diminuiu, sentindo que construir um porto ali talvez não fosse uma tarefa impossível, afinal. Lord Louis fechou seu pequeno caderno, seu olhar voltando-se mais uma vez para todos. Foram identificados problemas, e por isso devem ser abordados especificamente. Sem um plano, mesmo os artesãos e as máquinas mais qualificados representam apenas esforço desperdiçado. Fase 1. Estabilização da fundação e bacia portuária. Ensecadeira, drenagem, teste de estacas, quebra-mar preliminar. Eliminar ameaças potenciais como pescadores, piratas. Fase 2. Docas e aterros. Elevação do quebra-mar, docas sobre estacas e pilares, fundações de armazéns.
Fase 3. Construção naval e segurança da navegação. Estaleiro, quilha, farol, posições de armas de defesa portuária. O silêncio preenchia a sala, quebrado apenas pelo som de uma caneta riscando a lousa de madeira. Após escrever, Lord Louis fez uma pausa, seu olhar percorrendo lentamente Elliot, Russell e os demais líderes. Esta é a direção geral, passo a passo. Uma etapa de cada vez. E também precisamos definir planos e metas de áreas específicas. Tudo deve ter um cronograma e um responsável, para que fique claro quem deve fazer o que sem espaço para se esquivar da responsabilidade. Claro, o que escrevi são apenas exemplos, os detalhes reais ainda precisam ser formulados por vocês, combinando-os com a situação no local. E contanto que sigamos a sequência e avancemos, até mesmo o projeto de engenharia mais difícil pode ser concluído. Quando ele terminou de falar, houve um momento de silêncio no galpão. Com uma direção clara, os olhos da gerência não refletiam mais o desânimo e a confusão de antes. Elliot olhou para as linhas de texto no quadro de madeira, uma sensação de segurança há muito perdida ressurgindo dentro dele. Ele havia lutado com sua espada em inúmeros campos de batalha. Mas foi somente depois de se tornar o supervisor do Porto da Alvorada que percebeu que a dificuldade de liderar pessoas na construção de uma cidade era maior do que enfrentar um inimigo de frente. As palavras de Lord Louis pareciam simples, mas estavam muito além do que ele poderia alcançar. Acontece que ainda tem um longo caminho a percorrer, pensou Elliot, sentindo um profundo respeito por Lord Louis crescer dentro de si. Todos olharam para a caligrafia legível na lousa de madeira, e uma faísca pareceu reacender em seus corações. O plano estava definido, e após a promoção feita pelos encarregados, o clima no canteiro de obras tornou-se um pouco mais positivo. A maioria desses operários havia jurado lealdade à Maré Vermelha relativamente tarde no ano passado. Eles tinham poucas queixas sobre Lord Louis tê-los enviado para trabalhar ali. A maioria se sentia grata por Lord Louis poder lhes dar comida e um lugar para morar. Assim, com pás e enxadas, trabalharam incansavelmente carregando e levantando, começando a escavar a lama macia e o cascalho. O centro da planície de Maré foi gradualmente se esvaziando, e um canal rudimentar foi surgindo lentamente, o qual viria a ser o contorno da futura bacia portuária. Elliot ordenou que os trabalhadores construíssem um dique de madeira na extremidade externa para bloquear a entrada de água do mar. Os trabalhadores, enfrentando a brisa marítima, cravaram tábuas de madeira na lama e, em seguida, preencheram as lacunas com sacos de areia. Nesse instante, uma área de escavação desabou repentinamente. A lama caiu instantaneamente, prendendo uma dúzia de operários, cujos gritos ecoavam em meio ao barulho do canteiro de obras. Contudo, não havia perigo. Lord Louis, tendo sido alertado pelo sistema diário de inteligência, já havia enviado reforços para as proximidades. Elliot liderou uma equipe para dentro da lama e da água, puxando cordas e arrastando à força os 12 trabalhadores para fora. Felizmente não houve vítimas. Lord Louis estava na beira do aterro, erguendo a mão para apontar para a área do desabamento. O canteiro de obras precisa ser seguro. Coloquem tábuas de madeira no solo lamacento e estabilizem a parte externa com sacos de areia. Além disso, cavem outro canal de desvio para dispersar a água acumulada. Após as ordens de Lord Louis, tábuas de madeira foram trazidas e dispostas para criar caminhos simples, permitindo que os trabalhadores caminhassem com firmeza no terreno lamacento. Canais de desvio foram escavados e a água acumulada recuou gradualmente. A área interna de trabalho deixou de ser engolida pelas ondas de lama e o canteiro de obras tornou-se muito mais seguro, com uma redução de 90% nos acidentes. Com o passar dos dias, uma vala profunda foi gradualmente escavada no centro da planície de Maré. A água acumulada foi dispersa por canais de desvio, e a linha da ensecadeira ficou firmemente apoiada na lama. O que antes era apenas um lamaçal agora revelava o contorno de um curso d'água circular, com fileiras de troncos empilhados ao longo das margens. Como um esqueleto rudimentar, a forma rudimentar da bacia portuária finalmente emergiu. Os artesãos estavam de pé na lama, contemplando a cena com expressões um tanto atordoadas. Alguém levantou a mão para limpar a lama do rosto, soltando uma risada. Foi realmente desenterrado. Um companheiro ao lado dele não conseguiu conter o sorriso. O porto, realmente dá para fazer. Aqueles que tinham dúvidas agora trabalhavam mais rápido e com mais vigor do que antes. É claro que nem tudo correu às mil maravilhas no canteiro de obras, e perigos externos foram surgindo gradualmente. Os sentinelas que guardavam o aterro frequentemente ouviam um plop na calada da noite. Quando a luz da tocha brilhou, apenas uma série de bolhas subiu à superfície da água, e então silêncio. Uma pilha de madeira na borda do ensecadeira também foi encontrada com meia marca de dente, além de lascas de madeira flutuando na água. Mas quando os cavaleiros os perseguiram com tochas, os vestígios já haviam sido apagados pela maré. Os artesãos que trabalhavam na lama ocasionalmente sentiam a lama sob seus pés vibrar levemente, como se algo estivesse à espreita na escuridão. Elliot ordenou vigilância redobrada. Postos de sentinela tinham que ser iluminados todas as noites. Aqueles homens-peixe mostrariam suas presas mais cedo ou mais tarde. Capítulo 332. As marés noturnas subiam com força, e sombras densas pairavam na borda da barragem. Uma equipe de cavaleiros prendeu a respiração, espreitando nas sombras, envolta em vestes cinzentas. Mas os arredores estavam estranhamente silenciosos, sem nenhum sinal de guerra. Será que eles virão mesmo? O jovem cavaleiro finalmente não conseguiu se conter e perguntou. Elliot franziu a testa. Silêncio. Lord Louis disse que fariam, então farão. Então ele se virou e sussurrou para o ajudante atrás dele. A madeira e os barris de óleo que estavam aqui foram removidos? Todos foram removidos. Só restaram algumas estruturas de madeira em ruínas. Não tem problema se as queimarem. Elliot assentiu com a cabeça, sentindo-se aliviado, e continuou a encarar a água escura. Um instante depois, um estrondo alto rasgou a noite.
Na sequência, um peixe gigante das profundezas com mais de 10 metros de comprimento foi conduzido por um grupo de sereias e se chocou contra a represa. As estacas de madeira vibraram, a lama foi lançada para o céu e a água espirrou como uma chuva de flechas. O acampamento no Porto da Alvorada mergulhou imediatamente no caos, com uma cacofonia de ruídos, e os trabalhadores disfarçados de soldados fugiram em todas as direções. O líder do povo sereiano nas sombras curvou os lábios discretamente, plano bem-sucedido. Ao mesmo tempo, nas sombras da represa do outro lado, dezenas de sereias subiam silenciosamente. As escamas do povo sereiano emitiam um brilho sinistro, suas lanças ósseas estavam cobertas de veneno, e as bolsas em suas costas estavam estufadas, exalando sutilmente o cheiro de óleo de lamparina. Nem todos os sereianos eram monstros irracionais, uma pequena parcela conservava sua inteligência, chegando até mesmo a superar a dos humanos comuns. Então eles arquitetaram uma manobra, tentando destruir esses acampamentos humanos que surgiam repentinamente e recuperar seu território. É claro que eles não perceberam que os astutos humanos possuíam a capacidade de prever o futuro. Agora, rugiu Elliot, seu corpo irrompendo com uma aura de batalha carmesim, e ele avançou em direção ao povo sereiano. Enquanto Elliot avançava, cavaleiros emergiam continuamente das sombras das estacas de madeira, sua aura de batalha pulsando entre as lâminas de suas espadas. Um jovem cavaleiro avançou para a linha de frente, aura de batalha azul emanando de sua espada, partindo um feroz tritão ao meio com um único golpe. Do outro lado, um cavaleiro de elite girou sua espada longa, derrubando um grupo de sereias e tritões no chão lamacento. Imediatamente, os camaradas avançaram para acabar com eles, um por um. No entanto, esses sereianos não eram totalmente desorganizados. Além da surpresa inicial, eles rapidamente formaram posições de batalha, tentando ganhar tempo e esperar que seus companheiros acendessem fogueiras. Eles fugiram, brandindo longas lanças na estreita represa, travando escaramuças com os humanos. Mas os cavaleiros avançaram em ondas, forçando o povo do mar a recuar passo a passo, com sangue e água lamacenta se misturando e respingando nas estacas de madeira. Sereias e tritões caíram um após o outro, seus sacos de óleo se estilhaçaram no chão, mas nem um centímetro do acampamento pegou fogo. Mais da metade do povo sereiano foi morta na represa, com seu sangue pingando no mar através das frestas de madeira não seladas. Os poucos que restaram mergulharam freneticamente nas ondas, engolidos pela maré noturna. Nesse instante, uma figura escura e corpulenta emergiu das ondas distantes. Com uma estranha coroa óssea crescendo em sua testa, ele era o líder desse grupo de sereias. Seus olhos brilhavam com uma luz azul sinistra, e soltou um grito rouco e penetrante, aparentemente amaldiçoando seus subordinados fracassados. Então, subitamente, afundou nas correntes escuras, desaparecendo sem deixar rastro. Elliot embainhou lentamente sua espada, observando o horizonte escuro e pesado do mar. O acampamento ainda estava em tumulto, mas nenhuma parte havia sido queimada. O acampamento humano estava são e salvo. À medida que a notícia chegava ao acampamento principal, o medo dos moradores gradualmente se transformou em entusiasmo. Os defensores antes tensos, agora percebiam que por mais astutos que fossem os sereianos, o Senhor estava sempre um passo à frente deles. O ataque noturno cessou e o ataque principal foi interceptado. Não há vítimas e os depósitos e suprimentos estão intactos. Após a contagem, há mais de 80 cadáveres no local e os tritões que escaparam foram engolidos pela maré. Elliot relatou a Louis os resultados da batalha em detalhes. Louis ouviu atentamente, sorriu e acenou com a cabeça em aprovação. Muito bem, você lidou com a situação de forma limpa e eficiente. Tudo isso graças ao seu planejamento meticuloso, senhor. Sem as suas providências, teria sido difícil garantir a segurança do acampamento hoje, disse Elliot com admiração genuína na voz. Louis sorriu e acenou com a mão, interrompendo. Chega de bajulação. Ele olhou para o mar calmo e disse em voz grave. Mas está é apenas uma solução temporária. Enquanto o líder do povo sereiano estiver em sua fortaleza na caverna e ela permanecer intacta, a mera defesa em terra nos manterá sempre sob controle. Um dia, haverá uma falha, que acarretará consequências imensuráveis. Portanto, devemos tomar a iniciativa, destruir completamente o seu covil e eliminar problemas futuros. Elliot assentiu com a cabeça, mas ainda hesitou um pouco antes de falar. O senhor tem razão, mas não temos navios suficientes no momento, e nossas capacidades para uma expedição marítima são insuficientes. Além disso, não sabemos a localização exata da fortaleza dos tritões. Louis pegou um caderno, folheou até algumas páginas com esboços e disse, já pedi para algumas pessoas explorarem o local exato. Tenho algumas ideias para o projeto. Ouçam e vejam se são viáveis. Então, em vez de expor suas ideias imediatamente, ele chamou Silco. Após resolver a crise da bruxa do desespero, Louis o levou para Porto da Alvorada, designando-o para lidar com trabalhos relacionados a demolições. Ele voltaria com eles na próxima vez que retornassem à cidade da Maré Vermelha, e agora ele poderia ser útil para alguma coisa. Assim que Silco chegou, Louis disse-lhe diretamente, por favor, explique da forma mais simples possível os 2 tipos de bombas mágicas que lhe pedi para fazer na cidade da Maré Vermelha. Silco imediatamente ergueu os itens preparados, sacudindo-os na mão, como se estivesse mostrando um brinquedo perigoso para Elliot e Louis. Resumindo, temos 2 novos tipos de bombas mágicas. A primeira é um bloco de lama flutuante. Você o joga em uma fenda de caverna, e ele se expande como massa ao entrar em contato com a água, endurecendo depois de algumas dezenas de minutos e selando a abertura. A outra é chamada de bomba mágica direcional. Não se deixe enganar pelo seu tamanho pequeno, ela é bastante poderosa.
Quando você a fixa em uma rocha e a acende, aquele ponto específico desaba imediatamente. Louis assentiu com a cabeça, mas não ignorou os detalhes. Será que a maré vai levar essas bombas mágicas embora? A expressão de Silco tornou-se séria. Colocamos os blocos de lama flutuantes em conchas com ganchos de âncora. Depois de os lançarmos na água, primeiro prendemos as âncoras em fendas de rochas ou detritos e, em seguida, puxamos-nas firmemente com uma corda curta, para que a maré não as desloque. A bomba mágica direcional possui uma camada externa à prova de respingos e, em seu interior, um pequeno pavio de temporização e um núcleo de queima lenta, dando-lhe tempo suficiente para recuar. Em resumo, primeiro prenda os itens firmemente e depois saia. Ele explicou tudo com muito cuidado, e não só Louis, mas também Elliot, que estava ao seu lado, assentiu repetidamente. Louis voltou seu olhar para Elliot. Elliot, reúna 30 homens, infiltre-se no covil dos tritões e use esses 2 tipos de bombas mágicas para lidar com eles. Você consegue? Elliot olhou para os 2 objetos na mão de Silco e disse com firmeza, sim, senhor, eu consigo. Então ele começou a ponderar os detalhes táticos e os expressou em voz alta. 100 cavaleiros seriam mais do que suficientes. A primeira equipe para reconhecimento e localização de rotas, a segunda equipe para transportar e implantar os blocos de lama flutuantes e as bombas mágicas direcionais, a terceira equipe para cobertura e apoio em caso de retirada de emergência. Cada pessoa carrega um bloco de lama flutuante e 3 bombas direcionais, além de cordas, ganchos de âncora e equipamento de mergulho. O horário escolhido será quando os cardumes de peixes estiverem mais dispersos. A primeira equipe fará um reconhecimento próximo à costa para confirmar a segurança. A segunda equipe entrará na água simultaneamente por ambos os lados para posicionar e fixar a estrutura. A terceira equipe fornecerá cobertura na parte externa. Caso haja um contra-ataque vindo de dentro da caverna, a terceira equipe usará tubos de fogo e sinalizadores para atrair a atenção, garantindo que a rota de fuga esteja livre. A lama deve solidificar dentro do tempo previsto, e as bombas direcionais serão operadas por cavaleiros experientes. Recrutas novatos jamais as operarão sozinhos. Louis interrompeu. E se o refluxo bloquear a passagem ou impedir que pequenas embarcações atraquem? Elliot disparou. Há 3 medidas de segurança: a janela de maré, o poder de fogo da costa e a cobertura de cortina de fumaça, e a demolição de emergência para induzir o colapso das paredes laterais como último recurso para ganhar tempo de retirada. Claro, isso é um esforço desesperado. E quanto às baixas? Insistiu Louis. O objetivo é 0 baixas, mas nos preparamos para o pior cenário. Os feridos serão imediatamente levados de volta ao posto médico próximo à costa em uma pequena embarcação, se estiverem presos. A equipe fornecerá cobertura e o poder de fogo da costa priorizará o resgate. Louis fechou seu caderno, olhou para o horizonte e ordenou calmamente. Primeiro, realizem 2 rodadas de exercícios nas proximidades. Testes práticos de implantação e segurança perto da costa e um exercício completo de retirada. Assim que tudo estiver de acordo com os padrões, prossigam com o ataque conforme planejado. Lembrem-se, o ataque deve ser preciso e rápido, e a retirada ainda mais precisa e rápida. É imprescindível que todos retornem em segurança. Elliot assentiu com a cabeça, a voz firme. Por favor, fique tranquilo, senhor. A fosforescência cintilava nas paredes úmidas da caverna, refletindo rostos distorcidos. Este era o banquete noturno do povo sereiano, ou talvez algum tipo de ritual. Vários adultos fortes se golpeavam com lanças de osso, como se estivessem testando sua força, às vezes até mesmo ferindo os outros. Perto dali, alguns penduravam entranhas de animais marinhos recém-dilaceradas em correntes, oferecendo-as a outros para cheirarem, como se estivessem trocando elogios. Os mais velhos quebravam as conchas capturadas em fragmentos, soltando breves risadas em um ritmo específico. Para eles, essa folia era tanto entretenimento quanto uma forma de manter a ordem do grupo. E no centro do banquete, em um trono de pedra, o líder do povo sereiano sentava-se sozinho, olhando para a parede de pedra, como se estivesse contemplando algo. Do outro lado da praia, um grupo de humanos apareceu de repente. Eles ergueram estacas de madeira na areia, construíram cercas de madeira e trataram a praia, que controlavam há tempos, como seu quintal. Tentou atacá-los, querendo retomar o controle. Mas vários ataques foram ineficazes. Em uma ocasião, sua ofensiva de maior escala foi emboscada e interceptada por humanos, forçando-os a abandonar quase metade de seus guerreiros. No entanto, isso não o desanimou, apenas o irritou. Ele estava determinado a bloquear todos esses invasores na costa, não permitindo mais que eles colocassem seus asseclas nas águas rasas. É claro que os fracassos anteriores também o fizeram perceber que não podia mais entrar de cabeça tão facilmente como antes. Ele precisava empregar táticas mais astutas. Se um confronto direto não funcionasse, ele usaria artimanhas para atraí-los para as profundezas e então capturá-los a todos. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto calculava como o próximo ataque poderia ser mais secreto, mais mortal. É claro que ele não sabia que naquele momento, do outro lado do recife submerso, um grupo de figuras se movia lenta, mas ordenadamente. As rochas estavam encharcadas e as algas marinhas balançavam. Os cavaleiros da Maré Vermelha, vestidos com trajes de mergulho pretos, moviam-se em múltiplas colunas, navegando furtivamente entre os recifes e a neblina marítima, buscando silêncio em cada movimento. Elliot estava em um pequeno barco. Suas habilidades de natação não eram das melhores, mas para esta operação, ele ainda assim foi para a linha de frente como comandante-geral. Ele vestia uma capa cinza e tinha vários sinalizadores à sua frente por precaução.
45 minutos após o início da maré vazante, a velocidade da corrente está entrando no período de calmaria. Relatou em voz baixa um cavaleiro conhecedor das águas. Elliot soltou um suspiro gélido e deu a ordem em voz baixa. Primeira equipe, avançar. Assim que a ordem foi dada, pequenas ondulações se espalharam pela água. A primeira equipe deslizou para o mar noturno como peixes. Eram cavaleiros da maré vermelha cuidadosamente selecionados que sabiam nadar. Seus trajes de mergulho estavam colados à pele, suas bombas mágicas estavam acondicionadas em mochilas especiais. Blocos de lama flutuantes estavam amarrados em suas cinturas e ganchos de âncora estavam presos entre os ossos de seus dedos, enquanto nadavam em direção às diversas partes do Recife submerso. Sua missão era compreender a fundo a topografia desse Recife e a localização do povo sereiano. Gorgolejo. Gorgolejo. 3 cavaleiros furtivos nadaram lentamente até a borda de uma fenda. O líder pressionou a mão no ombro de um camarada, sinalizando uma pausa. Então, eles se aproximaram silenciosamente da parede da caverna, espiando cautelosamente com a parte superior do corpo. Eu os vejo. Eles nunca tinham visto uma cena de festa entre sereias tão de perto. A caverna tinha formato de arco, com uma laje de pedra afundada no centro, coberta por restos dilacerados de animais marinhos. Dezenas de sereias, algumas arranhando-se umas às outras com lanças de osso, outras esticando os braços para tirar espinhos de osso de peixe no teto da caverna, algumas até mesmo lutando por um cordão de entranhas viscosas, mordendo-se umas às outras. A cena era sangrenta e sinistra, com uma névoa de sangue se espalhando lentamente na água. Os cavaleiros da maré vermelha observaram a cena imóveis. Mesmo uma única bolha de um deles poderia desencadear um motim frenético por parte desses monstros. Olhares silenciosos se encontraram. O líder ergueu lentamente a mão, fazendo um gesto que dizia, retirem-se. Os outros 2 assentiram com a cabeça, sem a menor hesitação, e rapidamente se viraram para mergulhar de volta. Eles desapareceram nas sombras profundas, sem sequer perturbar minimamente o fluxo da água atrás deles, partindo tão silenciosamente como se nunca tivessem estado ali. Ao retornarem para a costa próxima, eles rapidamente subiram de volta para o barco de comando principal. O líder esboçou símbolos em uma ardósia com água, alvo confirmado. A maioria dos sereianos está reunida na caverna para um banquete. As patrulhas são escassas. Elliot pegou a lousa, com o coração transbordando de alegria. Ele ordenou em voz baixa, segundo time, entrem na água. A segunda equipe entrou silenciosamente no mar, dividindo-se em rotas esquerda e direita, mergulhando em direção ao covil do povo sereiano a partir de ambos os flancos do Recife submerso. Eram como sombras silenciosas, movendo-se lentamente ao longo da face da rocha, mas de forma muito ordenada e silenciosa. Em duplas, uma pessoa segurava a carcaça do dispensador, enquanto a outra protegia a lateral, bloqueando quaisquer correntes turbulentas em potencial. Os blocos de lama flutuantes estavam envoltos em lona oleada, suas estruturas revestidas com camadas antiderrapantes e cordas curtas impermeáveis, com os ganchos nas extremidades brilhando levemente. O cavaleiro alcançou uma fenda na rocha, empurrou a caixa para dentro do recesso, puxou rapidamente a corda com a ponta dos dedos, fixou o gancho da âncora profundamente na parede da rocha, esticou a corda, deu um nó e, em seguida, dobrou-a para trás para maior estabilidade. A pessoa que estava de cobertura retirou uma bomba mágica direcional de uma bolsa à prova d'água e a inseriu em uma cavidade na parede lateral da fenda na rocha. O pavio foi enrolado em círculos ao redor da abertura na rocha, o núcleo de queima lenta foi colocado no compartimento previamente reservado e, finalmente, um pino de segurança foi encaixado no lugar. Desde a colocação do primeiro bloco de lama flutuante até a fixação final da última bomba direcional, transcorreram exatamente 10 minutos, sem qualquer erro. Aos 25 minutos, sob a escolta e recepção da terceira equipe, todos os participantes haviam retornado silenciosamente ao ponto de encontro, sem que ninguém faltasse. Seus movimentos sendo precisos e eficientes, como já haviam ensaiado uma dúzia de vezes. Elliot estava agachado no pequeno barco, com uma das mãos segurando o relógio de bolso, o olhar fixo nas ondas. Ele contou silenciosamente em sua mente, 26, 27. Capítulo 333. Gurgly, gurgly. Uma gargalhada estridente se misturava ao tilintar de lanças de osso se chocando. Vários machos jovens competiam em uma poça, rasgando e golpeando aos outros, escamas voando. Um murloc com espinhos de algas nas costas cravou violentamente uma lança de osso na articulação do ombro de um companheiro, espalhando sangue verde fétido, o que só provocou uivos e vivas dos espectadores. Sobre um trono construído com rocha em decomposição, a coroa de osso do líder murloc brilhava fracamente. Ele observava o massacre abaixo, murmurando com uma risada baixa. Essa era sua segunda forma favorita de entretenimento. A primeira, naturalmente, era o assassinato brutal daqueles macacos bípedes. De repente, um leve clique soou. Embora extremamente sutil, ainda assim foi captado pelas nadadeiras auriculares do murloc. O líder franziu a testa prestes a virar a cabeça, quando viu que em uma certa fenda na rocha, a maré que antes fluía repentinamente estagnou. Bum! Uma massa de matéria lamacenta marrom acinzentada explodiu das profundezas da fenda, acompanhada por um baque surdo e um som de esmagamento, preenchendo pegajosamente toda a passagem. Inúmeras correntes de água foram bloqueadas instantaneamente e o refluxo tornou-se caótico. Ao mesmo tempo, uma segunda onda de luz explosiva de alta temperatura irrompeu abruptamente de várias posições nas paredes laterais. Bombas mágicas direcionais foram acionadas. A parede rochosa explodiu como uma erupção vulcânica e lama, pedras fosforescentes. Fragmentos de ossos e carne de murloc foram simultaneamente arrastados pela torrente que desabava. Ha!
O líder rugiu de raiva e choque, correndo desesperadamente em direção à passagem principal. À sua frente, rochas desabavam continuamente e os corpos afogados de seus parentes jaziam. Ele era um dos poucos indivíduos em todo o grupo com memória ancestral, possuindo inteligência superior à dos humanos comuns. Ele acreditava que, contanto que escapasse, teria uma chance de ascender novamente. Então o líder Murloc, agarrando um estranho chifre, correu em direção à entrada da caverna, querendo escapar daquela cena infernal. Mas à espera na margem, junto à entrada da caverna, estavam 5 cavaleiros da Maré Vermelha, que já estavam preparados há muito tempo. Em meio ao estrondo, bombas mágicas e virotes de besta dispararam simultaneamente, e lança-chamas varreram a água, incinerando todos os Murlocs que escaparam. O líder Murloc mal havia dado um passo quando 3 raios de aura de batalha desceram, cruzando-se no ar. Pou! Um jato de sangue espumou de sua garganta, sua coroa óssea se estilhaçou, e ao cair, a trompa que segurava rolou para a maré, sendo chutada por um cavaleiro na praia. Elliot avançou lentamente, sua espada longa girando, e decepou completamente a cabeça dele. Acabou. Foi um massacre. O restante do combate após a explosão durou menos de 10 minutos. Do lado de fora da entrada da caverna, uma centena de cavaleiros já havia concluído o bloqueio e eliminado os inimigos restantes. Cadáveres de Murlocs flutuavam como ondas, e sangue se espalhava ao redor da entrada da caverna, formando uma estranha coloração roxo escura. Os cavaleiros de armadura retornaram de barco, trazendo manchas de sangue ainda frescas e o gosto de sal. Eles arrastaram de volta corpos de Murlocs envoltos em estopa, armaduras de osso quebradas e alguns artefatos amaldiçoados que sobreviveram. Um objeto particularmente notável era um chifre ósseo incomumente estranho. Ele se curvava como um segmento da espinha dorsal de uma besta marinha, com vários círculos de escrita desconhecida na extremidade, ainda levemente quente e trêmulo. Dentro da tenda principal no Porto da Alvorada, Lord Louis revisava o último relatório de progresso. Elliot entrou batendo levemente com o punho direito no peito. Missão cumprida. A caverna dos Murlocs foi selada. O líder foi morto, mais de 100 inimigos eliminados, sem baixas do nosso lado. Os suprimentos também foram trazidos de volta, disse ele, fazendo uma pausa, e então acenou para os 2 cavaleiros atrás dele apresentarem os despojos de guerra. Lord Louis acenou com a cabeça, dizendo fracamente, muito bem, limpo e eficiente. Todos estavam radiantes de alegria. Contudo, Lord Louis não demonstrou qualquer entusiasmo triunfante, mas isto é apenas o começo. Era apenas a pequena tribo de Murlocs mais próxima. Ele fez uma pausa, mas a vitória é a vitória e merece ser recompensada. A todos os participantes 30 moedas de ouro cada, a serem distribuídas de acordo com a lista de presença sem dedução. Os cavaleiros estavam revigorados, seus rostos demonstrando uma alegria incontrolável. 30 moedas de ouro era uma quantia considerável, e não se tratava apenas de dinheiro, mas também da afirmação de Lord Louis sobre elas. Silco, que estava de pé num canto, deu uma risadinha e se aproximou. Eu também contribuí bastante. Se não fossem pelas bombas mágicas que preparei, como teria sido tão simples? Lord Louis, quero mais dinheiro, que tal 50 moedas de ouro? Lord Louis olhou para ele, suspirou e pediu a um cavaleiro que lhe entregasse 50 moedas de ouro. Oh meu Deus, muito obrigado, Lord Louis. Silco sorriu imediatamente, guardando a sacola nos braços. Elliot, que estava por perto, não pôde deixar de murmurar baixinho. O salário mensal dele não é muito maior do que isso? Lambert respondeu calmamente, mais que o dobro, sem contar os vários bônus. Após a distribuição dos bônus, os cavaleiros se retiraram para seus quartéis. A agitação diminuiu, restando apenas Lord Louis e alguns guardas na tenda de comando. Lord Louis estava sentado à longa mesa improvisada de madeira rústica, girando algo na palma da mão. Era um dos espólios de guerra recém-trazidos de volta, o chifre de Murloc. Vibrou levemente na palma da mão de Lord Louis, como se alguma selvageria indomável ainda persistisse dentro dela. Ainda está se movendo, lembrou Lambert suavemente, com a mão inconscientemente repousando no punho da espada. Eu sei, disse Lord Louis calmamente, mas continuou a brincar com ele na mão. Lord Louis não temia que fosse um objeto amaldiçoado, pois havia tomado conhecimento de sua existência dias antes através do sistema diário de inteligência. Era um artefato Murloc antigo e quebrado, usado em rituais de invocação de guerra. Sua função era atrair fortemente os Murlocs das redondezas em um ambiente costeiro, estimulando sua consciência coletiva e agressividade. Embora a tribo Murloc tenha sido dizimada de uma só vez, ainda existem dezenas de tribos semelhantes nesta região marítima. E as verdadeiras ameaças eram a realeza Murloc nos mares distantes, as frotas piratas itinerantes e outras forças tanto dentro quanto fora do Império. Mas essa corneta era um bom item. Se conseguir atrair Murlocs, poderá levá-los para a costa. Se eles realmente vierem, serão aniquilados nas armadilhas que preparamos. Lord Louis colocou a corneta em uma caixa lacrada e a fechou lentamente. A curto prazo, ele continuaria focado em estabelecer um sistema de defesa centrado no porto. Tomar a iniciativa de atacar? Isso teria que esperar até o lançamento da frota de longo alcance. Ele se levantou com o olhar fixo na costa escura. Esse dia não está muito longe. No terceiro dia após a erradicação do ninho de Murlocs, uma delegação de artesãos do território da Maré Vermelha chegou ao Porto da Alvorada. A mesa de conferências estava montada no escritório improvisado recém-reparado. As paredes de madeira não estavam pintadas e o vento, carregando um cheiro salgado, assobiava pelas frestas. No entanto, a sala já estava cheia de gente.
Lord Louis estava sentado na cabeceira, com várias plantas arquitetônicas cuidadosamente organizadas ao seu lado. Ele não hesitou em dizer nada e falou diretamente. O problema dos Murlocs foi resolvido. A construção do nosso porto deve agora entrar na próxima fase. Uma dúzia de artesãos da cidade principal da Maré Vermelha, liderados por Mac, estavam de pé em um canto. Lord Louis disse, Porto da Alvorada não é apenas um porto. Deve se tornar um nó para rotas marítimas e a primeira cidade costeira do território da Maré Vermelha. Portanto, de agora em diante, não devemos apenas escavar a bacia portuária e construir estaleiros, mas também construir armazéns, áreas residenciais, oficinas e mercados. Ele apontou para várias linhas circuladas no mapa em sua mesa. Primeiro, as áreas do armazém e da oficina devem estar prontas em 2 semanas. A área residencial para os cidadãos deve seguir o mesmo exemplo. Comecem construindo casas com cúpulas no estilo da Maré Vermelha. O primeiro grupo de artesãos deve se mudar em até 15 dias. Mac respondeu imediatamente. Os materiais de construção já foram transportados da cidade principal da Maré Vermelha. Os guindastes foram montados ontem e os vagões ferroviários foram testados esta manhã. Se a chuva não for muito forte, podemos fazer isso. E quanto à mão de obra? Perguntou Lord Louis. 220 artesãos qualificados da construção civil, mais 30 mecânicos e 7 ferreiros. Mac fez uma pausa. Eles sabem o que fazer, mas ainda precisam de um cronograma de construção claro. Lord Louis assentiu com a cabeça e disse, vocês têm divisões de trabalho claras. O cronograma será fixado na entrada de cada área de trabalho amanhã de manhã. As inspeções serão realizadas a cada 2 dias e as recompensas e penalidades serão distribuídas pontualmente. Ele fez uma pausa, olhou para todos e enfatizou. Esta é a primeira cidade de frente para o oceano. Não a construam como um acampamento portuário. Todos assentiram rapidamente, prometendo concluir a tarefa. Após a reunião, todos se retiraram, mas Lord Louis permaneceu, olhando para o esboço da área portuária na parede, como se contemplasse uma cidade ainda por concluir. A névoa matinal sobre o porto ainda não havia se dissipado completamente, mas um grupo de pessoas já estava reunido no terreno elevado próximo ao quebra-mar. Mac, carregando sua bolsa de ferramentas, segurava uma planta dobrada na mão esquerda e várias bandeiras de sinalização na direita. Seus passos não eram largos, mas ele caminhava rapidamente. Atrás dele estavam vários líderes artesãos da cidade principal da Maré Vermelha que o acompanhavam. Cada um carregava uma corda de medição e um martelo de estaca, conversando em voz baixa enquanto caminhavam. Este lugar tem um terreno bom, protegido do vento. A camada de solo é compacta, o que facilita a construção das fundações. Um ponto de descarga de navios pode ser instalado nas proximidades, encurtando o percurso de transferência. Ao chegar ao centro do terreno elevado, Mac parou, ergueu a mão e acenou, usando esta rocha natural como ponto de referência. A parte oeste será destinada ao armazenamento e a parte leste será reservada para o mercado. Vários artesãos se separaram imediatamente. Alguns espalharam pó de pedra para traçar linhas, outros pegaram estacas de bandeira para medir distâncias ponto a ponto. Com os pés pisando na terra úmida, linhas de giz quebradas delineavam gradualmente os contornos da área. Mac olhou para cima, em direção à bacia do porto. O vento soprava daquela direção, trazendo um leve toque de sal. Ele acrescentou casualmente, mantenham os armazéns o mais perto possível da bacia portuária para facilitar o descarregamento. Transfiram o mercado para lá. É um local aberto, ensolarado e será bom para os negócios no futuro. Um jovem artesão que estava por perto sorriu. Você já pensou até em onde eles vão vender as barracas? Lord Louis disse que este não é um cais temporário, mas uma cidade que precisa se manter firme no futuro, disse Mac sem virar a cabeça. Se você não tem cérebro, volte logo. Dito isso, ele já havia passado para a próxima sessão, resmungando enquanto comparava a inclinação. A drenagem aqui é natural, não há necessidade de cavar muito fundo. Volte e diga à equipe de carpintaria para preparar os materiais de acordo com os planos do armazém da Maré Vermelha. Os artesãos conversavam animadamente, já não tão reservados como quando chegaram. Mesmo durante as medições, o riso era mais descontraído. Na parte oeste do porto, o ruído dos guinchos a vapor aumentava e diminuía. Uma enorme fundação de pedra subia lentamente sobre o guindaste sobre trilhos, movendo-se firmemente em direção à fundação do armazém recém-designado. Um artesão careca estava sentado no banco de trás de um vagão de transporte com engrenagens, segurando uma viga de madeira com as 2 mãos, deslizando aos poucos pelos trilhos com um sorriso inconsciente no rosto. Esta foi a primeira vez que Porto da Alvorada utilizou guindastes sobre trilhos e vagões de transporte com engrenagens. Novas tecnologias trazidas pela Delegação de Artesãos da Maré Vermelha. Este conjunto de equipamentos foi aprimorado pela Delegação de Artesãos da Maré Vermelha na cidade principal da Maré Vermelha, com o protótipo originado dos esboços desenhados à mão por Lord Louis. O guindaste sobre trilhos estendia trilhos de ferro pelo chão, com um guincho e uma polia na extremidade de sua lança. Acionado por uma roda de corda a vapor, ele podia transportar suavemente objetos pesados a dezenas de metros de distância. O vagão de transporte com engrenagens era ainda mais engenhoso. A rotação manual do eixo dianteiro acionava uma engrenagem interna, complementada por uma leve assistência a vapor, permitindo o transporte estável de rochas inteiras sem a necessidade de dezenas de pessoas puxando juntas. Muito mais leve do que carregar nos ombros, um operário ofegou, observando o guindaste baixar firmemente uma viga de quilha inteira até o local marcado. Essa coisa é realmente um monstro. Não é um monstro, é tecnologia da Maré Vermelha, sorriu outra pessoa, segurando o gancho de montagem. Você ainda não viu o monstro na oficina a vapor. Ele só queima lenha, mas consegue girar os martelos em 3 salas inteiras de martelos. Por volta do meio-dia, Lord Louis montou em seu cavalo para inspecionar o local.
Mac estava prestes a ordenar que seus homens construíssem a parede de um armazém, mas Lord Louis o interrompeu imediatamente. Este lado está muito baixo, muito perto da bacia do porto, disse Lord Louis, olhando para a planta e falando devagar. Precisa ser elevado em pelo menos 60 centímetros. No inverno, quando a maré récua, somada à névoa salgada, a madeira pode sofrer corrosão leve ou a camada inferior pode ser inundada. Ele abriu seu caderno e apontou 3 problemas. A base de suporte deve ter uma barreira de umidade de camada dupla. As paredes devem usar painéis isolantes e a camada externa deve ser pintada com resina. Se as condições não forem atendidas, obtenha os materiais na cidade principal da Maré Vermelha. Mac respondeu solenemente, entendido. Ele se virou e ordenou que os materiais recém-colocados fossem removidos, instruindo: inspecionem todas as fundações e refaçam-nas esta noite. Ao entardecer, os operários, no crepúsculo, substituíram os materiais antigos por um novo lote de pedras de fundação elevadas, empilhando as antigas de volta no pátio para reorganização. Ninguém reclamou. Isso não foi um desperdício de materiais, mas sim um planejamento para o futuro. Entretanto, do outro lado da seção leste, na área reservada para futuras residências, o ambiente era mais leve do que em outros canteiros de obras. Isto será uma taverna no futuro, disse Lord Louis a Mac, de pé numa encosta. Ao lado, haverá casas de banho e um palco. A equipe de carpintaria deve elaborar as plantas, mas primeiro definem-se as localizações. Para que as pessoas fiquem, é preciso haver lugares onde elas possam comer, beber, tomar banho e assistir a apresentações. Mac assentiu com a cabeça e imediatamente instruiu os carpinteiros a instalarem estacas de marcação. Não muito longe dali, um jovem artesão, ao ouvir falar dos balneários, sorriu. Sério que vão construir balneários? Pensei que só ia poder tomar banhos quentes na cidade principal da Maré Vermelha durante toda a minha vida. Alguém esculpiu um sol na ombreira da porta de um armazém, com 2 padrões ondulados desenhados abaixo dele. Esse era o emblema do Porto da Alvorada, representando o sol e a maré. Na cerca da construção, mais adiante, estavam penduradas várias plaquinhas esculpidas em pedaços de madeira, com inscrições rabiscadas. Porto concluído, passe reinante e abertura em breve, que os familiares se instalem aqui em segurança. Essas não eram coisas que Lord Louis havia combinado. Era um operário semi-analfabeto que havia pedido a alguém para escrevê-las para ele e depois as pendurou. Outros as viram e também fizeram algumas. Com o passar do tempo, o contorno da área residencial começou a surgir. Várias casas de madeira protótipo foram erguidas em sequência, com os telhados cobertos por telhas de madeira impermeáveis de camada dupla e as paredes pintadas com pasta de resina. Os batentes das portas eram estruturas arqueadas no estilo da Maré Vermelha, e as portas eram esculpidas com motivos do Porto da Alvorada. Mac liderou pessoalmente os artesãos na inspeção das estruturas, enxugando o suor e dizendo: primeiro, sigam este padrão, depois construam fileira após fileira. Perto dali, vários jovens artesãos carregando tábuas de madeira não puderam deixar de parar ao passar. Eles olharam para as casas, com os olhos brilhando com uma expressão sem precedentes. Está começando a aparecer a cidade principal da Maré Vermelha, alguém sussurrou, com a voz um pouco trêmula, demonstrando certa descrença. Morei numa casa assim no ano passado. Era quentinha como a primavera no meio do inverno, disse outra pessoa, sorrindo. O ritmo da construção claramente acelerou depois disso. Alguns se ofereceram para ficar e fazer hora extra, outros varreram meticulosamente as aparas de madeira. Ao anoitecer, fogueiras foram acesas junto ao porto. Um velho artesão olhou para as casas protótipo com cúpulas no terreno elevado e, em silêncio, colocou uma nova placa de madeira sob a cerca. A placa dizia: que o Senhor da Maré Vermelha nos abençoe. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 334. O contorno do quebra-mar já havia aparecido. Estacas guia alinhadas, prendendo a entrada do canal como uma corda. Transportadores movidos a engrenagens deslizavam ao longo da costa, empurrando firmemente vigas de madeira pesadas até suas respectivas bases. Pontes rolantes suspensas balançavam para frente e para trás nos trilhos elevados, com grossas cordas penduradas, içando e posicionando blocos de granito um a um. O encarregado coordenava a fila em uma das extremidades, enquanto no meio, alguém testava o mecanismo de travamento do braço do guindaste. Russell, como diretor técnico do Porto da Alvorada, estava em um ponto alto da encosta, de braços cruzados, olhando fixamente para a fileira de estacas recém-cravadas. Ele permaneceu imóvel até que a cravação das estacas parasse, então acenou levemente com a cabeça. Os trabalhadores na costa ouviram e o cumprimentaram. Lord Russell. Ninguém achou nada de errado com esse título. Russell não respondeu, apenas acenou levemente com a cabeça. Mas em seu íntimo surgiu um sentimento sutil. Este porto, esta barragem, na verdade lhe davam uma sensação de participação, até mesmo de orgulho. Russell era originalmente um artesão portuário da família Calvin. Embora pudesse ser considerado um capataz dentro da hierarquia familiar, um artesão era, afinal, apenas um artesão. Mas como plebeu, Russell estava bastante satisfeito. Casou-se, teve filhos e, aos poucos, foi acumulando posições de destaque. Originalmente, ele planejava passar a vida guardando os diques no sudeste. Quando ficasse mais velho, mandaria o filho para a cidade da Maré para ser capataz. Uma vida assim, embora não fosse glamourosa, seria bem-sucedida. Até que um dia, uma ordem frustrou seus planos. A família Calvin estava enviando alguém para auxiliar o 8º jovem mestre na construção de um porto no norte. Ele havia sido o escolhido, mas teve o azar de ser o escolhido. Superficialmente dizia-se que era um gesto de gratidão, mas ele sabia em seu íntimo que tal tarefa era semelhante ao exílio aos olhos da família. Russell não dormiu naquela noite, despedindo-se da esposa e dos filhos um a um, e até mesmo organizando seus assuntos pessoais. Ele pensou que ia morrer, sem falar no que ele viu naquela jornada rumo ao norte: solo congelado, ruínas, pessoas famintas e vento e neve intermináveis.
Foi somente ao chegar à cidade da Maré Vermelha que ele percebeu que o norte era diferente da terra bárbara que havia imaginado. Aquela cidade era ainda mais organizada e próspera do que muitas grandes cidades do Sudeste. Pela primeira vez, ele começou a pensar que talvez as coisas não fossem necessariamente piorar. Mas quando ele chegou ao canteiro de obras do Porto da Alvorada naquele dia e pisou no lodo, seu coração afundou novamente. Ele havia trabalhado em 7 projetos portuários no sul. Só de pisar no chão, ele conseguia dizer quanta pedra seria necessária para aterrá-lo. Ele sabia que tipo de solo podia suportar uma barragem e que tipo de solo desabaria. E aquilo não era terra firme, era areia movediça que podia engolir pessoas. Receio que este lamaçal possa engolir um porto inteiro. Essa foi a primeira impressão de Russell sobre Porto da Alvorada. O que o preocupava ainda mais era o incrivelmente jovem Lord Louis. Russell tinha visto as consequências da interferência da nobreza em projetos. Às vezes, uma simples frase como acho que essa linha de aterro pode ser movida para lá pode acrescentar meio ano à construção de um porto. E só de olhar para a escolha do local, ele sabia que Lord Louis não entendia nada de construção portuária. Naquela época, Russell ficava parado junto à água lamacenta todos os dias, aparentemente em silêncio, mas interiormente já planejando sua estratégia de retirada em caso de fracasso. Afinal, ele não queria ser enterrado em um projeto mal concebido de um nobre. Mas assim que Russell decidiu dar um passo de cada vez, Louis o surpreendeu. O jovem Lorde convocou uma pequena reunião de gestão, sem formalidades supérfluas, indo direto ao ponto central do problema e recusando-se a conversas vazias. Ele dividiu o enorme projeto de construção do porto em tarefas faseadas, marcando prazos e responsáveis por cada etapa, e até mesmo listando os planos de emergência um por um. A atmosfera negativa, inicialmente marcada por bancos de lama, pragas de peixes e moral abalada, se dissipou rapidamente sob aquele plano claro, sendo substituída por um espírito colaborativo que havia sido despertado. Nos dias seguintes, Lord Louis jamais ultrapassou sua autoridade ou ditou detalhes. Louis ainda inspecionava o local diariamente, mas nunca interferia nos detalhes da construção. Sempre que tinha uma nova sugestão, ele simplesmente anotava em seu caderno e deixava que Mike e Russell decidissem se era viável. Vocês são os especialistas nisso. Se você diz que é possível, então faça do seu jeito. O tom de voz de Louis ao dizer isso era calmo, mas transmitia uma natural sensação de confiança. Pela primeira vez diante de um nobre, Russell sentiu um estranho respeito, não uma demonstração, mas sim o tratamento dos artesãos como verdadeiros membros da equipe. O que surpreendeu Russell em seguida foram as 2 novas ferramentas que a Guilda de Artesãos da Maré Vermelha trouxe para a construção do porto. Um dispositivo chamado guindaste pórtico podia deslizar suavemente ao longo de trilhos pré-instalados, usando um guincho para levantar seções inteiras de madeira. O outro era um transportador movido a engrenagens que, com o auxílio da energia a vapor e de uma transmissão por corrente, permitia que 2 ou 3 pessoas empurrassem centenas de quilos de pedra sem mão de obra adicional. Na primeira vez que viu o guindaste erguer uma pesada pedra fundamental e baixá-la firmemente sobre a linha de alinhamento, Russell ficou parado, quase pensando que tinha visto errado. Ele examinou cuidadosamente os contrapesos e as polias, confirmando que não se tratava de mágica, nem de algum truque engenhoso, mas sim de um produto acabado, construído puramente com componentes e cálculos. Para Russell, que fora artesão a vida toda, aquilo era um milagre sem magia. Funciona mesmo, murmurou ele, sem encontrar palavras para descrever a situação. O que surpreendeu Russell ainda mais foi a origem dessas ferramentas. Não se tratavam de métodos ancestrais transmitidos por algum mestre artesão, nem de modificações particulares feitas por um velho artesão. Os artesãos da Maré Vermelha deixaram bem claro que os projetos iniciais para ambos os equipamentos foram elaborados por Lord Louis. O guindaste pórtico foi pessoalmente prototipado por sua senhoria no ano passado, disse Mike a Russell. Mike era mais velho que ele, o diretor da oficina da Maré Vermelha, tinha uma voz alta e até um pouco grosseira, mas sua atitude era sempre respeitosa ao falar de sua senhoria. O sistema de transmissão por corrente do transportador era originalmente usado em máquinas de debulhar trigo. Era uma estrutura que Lord Louis aperfeiçoou e modificou. Inicialmente, Russell descartou essas histórias como sendo apenas Mike se gabando. Mas quanto mais ele via e entendia, mais começava a perguntar ativamente a Mike sobre o uso dessas tecnologias, aceitando aos poucos aquelas soluções semelhantes às usadas contra a Maré Vermelha. No entanto, o que realmente o fez sentir diferente não foi a tecnologia, mas o sistema. Todos os dias havia listas de verificação e relatórios no canteiro de obras. Quem era o responsável por cada tarefa, qual o progresso, se as transferências de responsabilidade foram concluídas, se os erros foram relatados. Folhas de papel eram afixadas na entrada da oficina para que todos pudessem ver. Para que serve isso? Ele não pôde deixar de perguntar certa vez. Mike pegou vários documentos e mostrou-lhe alguns exemplos. Lord Louis disse que a tecnologia é importante, mas os sistemas também devem ser importantes. Mas Russell não levou a sério aquelas tais fichas de processo e cartões de responsabilidade. Ele havia trabalhado a vida inteira e sabia o que realmente fazia um projeto avançar. Não se tratava de planos escritos no papel, mas sim de experiência no local, sensações e reações. Russell chegou a achar que essa prática de registrar o trabalho dos artesãos em tabelas era um pouco pretensiosa. Um canteiro de obras não é uma escola, pensou ele na ocasião. Mas Russell não tinha o direito de impedir Mike de implementar esse sistema na construção do porto. Inicialmente, todos os artesãos da província sudeste não estavam habituados a isso. Os artesãos reclamaram do preenchimento tedioso, os chefes de equipe não gostaram das tarefas fragmentadas e alguns simplesmente continuaram a fazer o planejamento de memória, como antes. Durante alguns dias não surgiram grandes problemas, até que ocorreu um erro não tão pequeno.
Um lote de pedras de fundação atrasou devido a um conflito de agendamento no transporte, o que obrigou a paralisação de toda uma seção do muro por um dia. Mike simplesmente pegou aquela folha, marcou as tarefas das pessoas responsáveis de acordo com o cronograma, pediu que as pessoas reorganizassem seus horários e retrabalhassem conforme as regras e aplicou penalidades razoáveis. Como resultado, ninguém mais ousou ignorar aquelas planilhas. Em menos de 2 dias, o processo alcançou o ritmo, terminando até meio-dia antes do previsto. Russell ficou observando, acompanhando os efeitos daquela forma se desdobrarem um a um. A responsabilidade por cada ação era evidente à primeira vista, e se surgisse algum problema, não havia como se esquivar da responsabilidade. Transições de responsabilidade claras significavam que ninguém se esquivava da responsabilidade e as soluções eram mais rápidas. Além disso, todos os envolvidos compreenderam o verdadeiro significado do seu trabalho. Eles não eram pressionados a trabalhar, mas se viam ativamente como parte de todo o projeto. Aquilo era mais estável, eficiente e menos conflituoso do que qualquer outro canteiro de obras que ele já tivesse visto. Russell teve que admitir, aquilo era extremamente eficaz. Naquela noite, ele ficou sentado em seu quarto, folheando por um longo tempo a ficha de processos daquele dia. Não apenas no trabalho, a vida de Russell também era muito mais respeitável do que ele havia imaginado. Ele agora morava em uma casa em forma de cúpula do projeto da Maré Vermelha, ainda em construção, que lhe foi cedida pelo Porto da Alvorada. Por fora parecia modesta, mas por dentro era seca, quente e totalmente equipada, várias vezes melhor do que sua casa de tijolos no sul. À noite havia água quente para banho e, ocasionalmente, ele podia ouvir música e diálogos vindos do palco do Porto. Apresentações todos os dias. Russell não conseguiu conter um murmúrio. Inicialmente, Russell não prestou muita atenção, mas mais tarde, em várias noites ociosas, ele se debruçou para fora e ouviu alguns trechos. Depois disso, ele simplesmente se espremeu na multidão. A maioria das peças retratava histórias antigas do norte, e algumas novas contavam como os cavaleiros da Maré Vermelha repeliram ataques bárbaros, ou como o celeiro da cidade da Maré Vermelha salvou os grãos durante uma praga de insetos. Eles sempre giravam em torno do jovem Lorde. Lord Louis em cena era o grande sol do norte, lutando no campo de batalha e protegendo o norte. Ele estava sentado na plateia, assistindo a peça, e por algum motivo, seu coração apertou. Ele pensou, Lord Louis é um tipo diferente de Lorde. Sem falar do salário. O salário base era 3 vezes maior do que no sul, pago mensalmente com bônus trimestrais, gratificações por cargos especiais e subsídios de risco operacional. Mais importante ainda, ninguém o tratava como um servo. Até mesmo os cavaleiros da Maré Vermelha se dirigiram a ele como Lord Russell. Ele estava acostumado a anos de trabalho de cabeça baixa e, a princípio, sentiu-se desconfortável ao ouvir aquilo, virando-se várias vezes, pensando que estavam chamando outra pessoa. Russell perguntou a Mike em particular, e também a alguns artesãos da Maré Vermelha. Mike, bebendo vinho, disse com seriedade, é ainda melhor na Maré Vermelha. Casas isoladas, as crianças podem ir à escola e há subsídios para o trabalho. O que mais comoveu Russell foi quando Louis o chamou à frente numa certa noite. Se você estiver disposto a ficar no norte, não será apenas o artesão-chefe do Porto da Alvorada. Também quero que você se junte ao departamento de artesãos da Maré Vermelha, no cargo de diretor adjunto, auxiliando Mike na gestão de uma gama maior de oficinas. Claro, não vou forçá-lo. Pense bem nisso. Naquela noite, depois que Russell voltou para seu quarto, sentou-se à mesa, perdido em pensamentos por um longo tempo. Russell não almejava um cargo oficial, nem buscava algumas moedas de ouro a mais. Ele simplesmente sentia que era realmente necessário. Russell começou a considerar a possibilidade de levar sua esposa e 2 filhos para o norte. Ele sabia em seu íntimo que o norte era instável, e Porto da Alvorada mal havia lançado suas bases, então precisava observar mais. Mas ele já havia começado a considerar seriamente essa possibilidade. No lado leste da área portuária, guindastes e batistacas rugiam incessantemente. Entretanto, na parte sudoeste da baía interna, outra área mais tranquila, porém igualmente focada, também havia surgido discretamente. Essa era a oficina de construção naval do Porto da Alvorada. A baía interior tinha marés calmas e ondas suaves, uma elevação elevada que não era propensa a alagamentos, e ficava a apenas 100 passos do canal principal da bacia portuária. Em seu planejamento inicial, Louis havia designado este local como a base da oficina do estaleiro para a construção do primeiro lote de navios de teste. Agora 2 longos canais de lançamento haviam sido firmemente escavados sob a areia pelos artesãos. As rampas de lançamento com calhas de carvalho e lubrificação com óleo animal estendiam-se até as águas rasas. Uma vez construído o casco, puxar a corrente da âncora permitiria que ele deslizasse para o mar acompanhando a inclinação. A oficina em si ainda estava em construção, mas a área central já havia sido dividida em 5 estações de trabalho, dispostas sequencialmente para 4 tipos de operações: emenda da quilha, encapsulamento da cabine, montagem do mastro e teste a vapor. O espaço aberto mais interno da baía foi reservado como pátio de armazenamento, atualmente repleto de madeira selecionada de carvalho e pinho, cuidadosamente empilhada com o aroma de madeira curada e alcatrão no ar. O carvalho era o material crucial para as quilhas, o próprio alicerce da construção naval. Inicialmente, Louis pensou que só poderia ser transportado da província sudeste. Mas isso significava transporte de longa distância, o dobro do custo, e o que era mais problemático, quase toda essa madeira era monopolizada pela família Calvin. Apesar de Louis ser filho do Duque Calvino, era difícil para ele controlar o ritmo de abastecimento, e qualquer pequena mudança o colocaria em desvantagem. E essa era exatamente a situação que ele não queria presenciar.
Mas apenas alguns dias antes de a frota mercante Calvin planejar partir para a frente sudeste para discutir assuntos relacionados à madeira, Louis soube, por meio de informações diárias, que existia carvalho natural de excelente qualidade no norte. Ele imediatamente enviou um emissário especial, transportando grãos do território da Onda de Trigo, para visitar pessoalmente aquele território remoto. Não houve negociação nem menção a contratos de longo prazo, apenas uma condição direta e tentadora: grãos por carvalho. Ora, o senhor de lá nem hesitou. Machados por todo o território brandiam furiosamente, e toras de carvalho talhadas eram transportadas para Porto da Alvorada uma após a outra. Nos portos costeiros do Império, os tipos de navios predominantes eram, em sua maioria, veleiros de madeira com 2 ou 3 mastros. A estrutura era tipicamente um casco de madeira revestido de graxa, dependendo da força do vento para encher as velas, além de alguns marinheiros habilidosos para atravessar os mares. Diversas famílias nobres do sul haviam experimentado métodos mais modernos, instalando fornos de energia mágica em seus navios. Eles eram de fato rápidos, mas muito caros e, o mais importante, muito instáveis. Se os ventos e as ondas fossem fortes, o fogo poderia irromper debaixo do mastro, ou até mesmo rachar as tábuas do navio. As frotas mercantes que as haviam utilizado não se atreviam a mencioná-las novamente, preferindo passar o dobro do tempo navegando. Assim, quando Louis propôs navios movidos a vapor sem magia, muitos artesãos ficaram perplexos. Queimar água com fogo para fazer as rodas girarem? Essa era a pergunta mais comum ouvida no porto. Mas Louis não explicou muita coisa. Ele propôs apenas 3 termos: motor a vapor, transmissão por engrenagens e propulsão por roda de paz. Este não era uma cópia direta de nenhum tipo de navio existente, mas sim o protótipo da embarcação oceânica no estilo da Maré Vermelha que ele esperava construir no norte. Pode ser complicado, pode ainda estar em fase inicial, mas conseguiria atravessar ventos marítimos e correntes subterrâneas sem magia ou força eólica. Não espero que tenha sucesso na primeira tentativa, disse ele aos artesãos, mas pelo menos devemos dar o primeiro passo. Este é o nosso navio. Capítulo 335. Na rampa de lançamento no lado sudoeste da bacia do porto, o ar estava impregnado com um aroma misto de serragem, alcatrão e vapor. Lord Louis estava de pé na plataforma de testes temporária, com o olhar fixo no navio experimental recém-montado, o Protótipo 1. Foi a primeira pequena embarcação equipada com uma estrutura de roda de paz a vapor, concluída em 3 semanas pelo grupo de artesãos da Maré Vermelha e uma equipe de construção naval da província do Sudeste. As rodas de paz em ambos os lados da cabine de popa eram enormes e pesadas, conectadas à máquina a vapor por engrenagens. Prepare-se para começar, sussurrou Mike. O técnico assentiu com a cabeça, girou a válvula e a máquina a vapor ganhou vida com um rugido, as rodas de paz girando violentamente. A água jorrou na popa, mas no instante seguinte, o Porto da Alvorada tremeu violentamente, com o casco começando a inclinar para o lado para a esquerda. A roda de paz está inclinada para a esquerda, gritou um marinheiro. Rápido, reduzam a pressão. A popa está vibrando demais. As rodas de paz agitavam a água furiosamente, mas sua velocidade era muito menor do que o esperado. Vários marinheiros olharam incrédulos, alguns até murmurando: nem se compara ao meu velho barco de pesca, pelo menos aquele não fica girando em círculos. Lord Louis não se mexeu, apenas observando as ondas caóticas na popa. Não muito longe dali, o velho construtor naval Bernard estava na margem, franzindo a testa, e disse baixinho: ele ruge alto, mas não se move rápido. O convés começou a emitir leves rangidos de tábua se retorcendo. O porão está tremendo, gritou alguém. Lord Louis finalmente se pronunciou: fechem isso. A válvula de vapor fechou-se lentamente, as rodas de paz desaceleraram gradualmente, parando finalmente com um rangido no ponto médio, suspensas no ar como um par de pesadas rodas de madeira que não conseguiram completar sua dança. O olhar de Lord Louis percorreu as várias rachaduras no casco do Porto da Alvorada. Suspenda a propulsão a vapor por enquanto. O Porto da Alvorada será reconfigurado como um navio movido exclusivamente a vela. Mike aconselhou em voz baixa: senhor, por que não tentar modificar isso? Por exemplo, adicionar um estabilizador de pressão. Lord Louis acenou com a mão. Fui precipitado. Primeiro construiremos navios tradicionais e reconsideraremos quando a tecnologia estiver mais madura. Após o teste na água, Bernard liderou os construtores navais na limpeza do local, enquanto Mike e a equipe da Maré Vermelha ficaram responsáveis por desmontar a estrutura danificada da roda de paz. Lord Louis estava de pé na margem, com o olhar demonstrando pouca decepção. Ele já havia previsto esse desfecho. A máquina a vapor ainda não está boa o suficiente. Precisa de mais ajustes, murmurou ele. Agora não é a hora, mas aquela criança vai descobrir como fazer isso eventualmente. Lord Louis instruiu Mike a compilar todos os registros deste experimento e enviá-los à oficina da Maré Vermelha para referência de Hamilton. Entretanto, no estaleiro da bacia portuária, embora o plano de propulsão a vapor tivesse sido temporariamente arquivado, isso não impediu Lord Louis de frequentar a oficina de construção naval. Ele simplesmente adotou uma abordagem mais pragmática, deixando de estar obcecado em construir um navio que fosse revolucionário de uma só vez. Ele começou fazendo sugestões fundamentais, tentando uma série de melhorias pequenas, mas precisas, nas estruturas tradicionais do casco. É claro que a maioria dessas sugestões veio de suas lembranças de conhecimentos de sua vida anterior. Lord Louis nunca dava ordens em tom autoritário. Com mais frequência, ele se agachava junto às plantas, fazendo esboços em um canto com uma caneta, e então perguntava: se fizermos assim, economizaríamos um pouco de esforço? A primeira coisa a ser alterada foi o sistema de mastreação. Ele sugeriu substituir as 3 velas quadradas originais por uma estrutura híbrida de velas quadradas e de gávea, e introduzir roldanas para reduzir a resistência ao içar as velas. Após a instalação experimental, a eficiência de içar e arriar uma única vela mestra quase dobrou.
E uma operação que antes exigia 4 pessoas agora podia ser facilmente realizada por 2. Mike assentiu repetidamente com a cabeça, elogiando Lord Louis como um gênio. O velho construtor naval Bernard, que estava por perto, franziu a testa e murmurou: será que isso vai funcionar? Afinal, este jovem Lord não era construtor naval, e o fracasso do navio a vapor comprovou ainda mais esse ponto. Como um construtor naval orgulhoso, ele não gostou nada desse tipo de interferência. Bernard observou Lord Louis agachado ao lado do navio, desenhando trajetórias para as cordas, e então inclinou a cabeça para perguntar: se substituirmos a polia do mastro de proa por uma de eixo duplo, isso poderia reduzir uma subida no mastro ao enrolar a vela? Ele olhou para o diagrama por um tempo antes de entender o que Lord Louis queria dizer e respondeu: teoricamente sim, mas isso aumentaria o risco de derrapagem. Então vamos experimentar primeiro. Bernard assentiu com a cabeça, mantendo um sorriso educado no rosto, mas interiormente não estava convencido. Ele já tinha visto nobres se intrometerem em trabalhos artesanais, que depois de ouvirem alguns princípios de construção naval, achavam que podiam melhorar as estruturas dos cascos, apenas para acabarem com um navio perfeitamente bom que nem sequer conseguia apanhar o vento. Ele tinha experiência em lidar com situações desse tipo. Simplesmente pediu a alguém que instalasse um conjunto de teste de acordo com o desenho, esperando que, uma vez que falhasse, esse gênio da construção naval naturalmente aprenderia a lição. Mas o resultado foi inesperado. As polias funcionaram sem problemas, as velas abriram e fecharam com fluidez, e até as cordas não apresentaram nenhum emperramento ou deslizamento. A eficiência foi inacreditavelmente alta. Funciona mesmo? Bernard não conseguiu disfarçar a surpresa por um instante. Ele voltou-se para inspecionar as ranhuras da polia. Elas eram ainda mais regulares e lisas do que as que ele mesmo havia projetado. Naquela noite, ele retornou secretamente à oficina, traçou o esboço novamente e acrescentou algumas linhas de anotações ao lado. No dia seguinte, Lord Louis veio inspecionar a oficina, deu uma olhada na estrutura instalada para teste e, sem qualquer traço de arrogância, disse calmamente: esta parte ainda pode ser otimizada, mas você é quem realmente entende de navios. Você decide como modificá-la. Bernard ficou em silêncio por um momento, depois assentiu com a cabeça. Entendido, senhor. Dessa vez, ele realmente entendeu. Conforme a maré recuava a sudoeste da bacia do porto, um som abafado, como um cluck, ecoou da rampa de lançamento na oficina. 2 grossas trilhas de carvalho estendiam-se da rampa de acesso à baía, com suas superfícies ainda apresentando vestígios de geada salgada seca. Bernard ficou de lado, olhou para o final da rampa de lançamento e sussurrou: o nível da maré está perfeito e o aterro não cedeu. Podemos lançá-lo. Russell não respondeu, apenas virou a cabeça para olhar para o centro da rampa de lançamento, onde o navio, ainda sem nome, já estava pronto. Lord Louis batizou este navio do Porto da Alvorada. Foi o primeiro navio oficialmente colocado em serviço no Porto da Alvorada, e também o primeiro casco de combate e transporte construído sob o sistema de construção da Maré Vermelha. O casco tinha cerca de 17 metros de comprimento e 5,5 metros de largura, com uma base feita de carvalho nórdico local. O sistema de velas, otimizado pessoalmente por Lord Louis com sua estrutura de polias, permitia que até mesmo 2 marinheiros experientes içassem rapidamente a vela principal. As cabines inferiores já estavam configuradas, com os itens pesados uniformemente colocados na parte inferior, os alojamentos na parte traseira, portas-estanques em ambas as extremidades das passagens e canais de drenagem adicionados. Um espaço para instalação de motor a vapor foi reservado na popa, mas ainda não estava em uso. A proteção também não foi negligenciada. Ambos os lados do casco possuíam pontos de fixação com trilhos deslizantes para o carregamento temporário de lançadores ou armas de combate corpo a corpo. 2 lançadores de bombas mágicas foram pré-instalados na seção central, correspondendo a 16 bombas mágicas sobressalentes armazenadas na cabine, totalmente seladas e à prova de choque. Um ariete destacável foi instalado na proa, usado para destruir esquifes de tritões ou navios interceptadores. A tripulação utilizava bestas curtas e lanças padrão da Maré Vermelha, com suportes específicos nas paredes da cabine para facilitar o acesso. Bernard ficou de pé, verificando as juntas entre a proa e a quilha, e depois lançando um olhar cauteloso sobre os cabos entre o mastro e as polias. Equipe da rampa pronta. Russell acenou com a mão para trás, e vários artesãos imediatamente acionaram o guincho a vapor da carruagem. Clique, clique, clique. O pesado Porto da Alvorada começou a se mover lentamente, deslizando ao longo dos trilhos de carvalho em direção à bacia do porto. Alguns gritos curtos de "apertem os cintos" vieram do convés. Os construtores navais de ambos os lados da rampa de lançamento olhavam atentamente para os pontos de conexão inferiores, temendo uma faísca acidental devido ao atrito. Mas o processo de deslizamento foi mais suave do que se imaginava. A proa não inclinou e a popa não balançou significativamente ao entrar na água. A linha de flutuação do casco cobria ligeiramente a marca de tinta vermelha inferior, indicando que o controle do centro de gravidade estava de acordo com as expectativas. Russell observou o casco flutuar firmemente, sentindo um peso sair de seu coração. Vai funcionar. Os artesãos e marinheiros que assistiam da costa irromperam em vivas. Lord Louis estava de pé nos degraus do cais com o olhar sereno. Elliot, ao lado dele, falou baixinho: "Senhor, tudo correu bem." "Pelo menos não afundou", respondeu Lord Louis em voz baixa. "Continue." O velho construtor naval Bernard, que estava a bordo, já havia assumido o comando. Ao lado dele estavam 4 tripulantes experientes e 2 jovens técnicos. O teste de hoje não se tratava apenas de navegar, mas também de confirmar que se tratava de um navio capaz de combate. Bernard deu as ordens: içar a vela mestra em uma seção, desfraldar 1/3 da vela de proa, virar lentamente para bom bordo, teste a favor do vento. Os timoneiros rapidamente assumiram suas posições.
A equipe de instalação das velas acionou as polias e o sistema de trilhos e contrapesos recém-projetado içaram suavemente as duas velas. As velas se desfraldaram ao vento e todo o casco começou a derivar lentamente em direção à parte externa da bacia do porto. O casco descreveu vários arcos suaves para frente e para trás na baía interna. A resposta da direção foi boa e a correção de rumo estável. Vários membros da tripulação começaram a realizar mudanças de posição no convés, verificando a eficiência das manobras em diversos pontos. Enquanto isso, lanças e bestas curtas eram empunhadas alternadamente. Dentro do espaço limitado do convés, os cavaleiros executavam mudanças de formação de combate padrão, embora fosse apenas um exercício. Seus movimentos eram precisos e as transições, ordenadas. As proporções do convés são razoáveis, sem colisões durante as curvas, relatou Bernard. A largura da cabine também não foi muito comprimida, permitindo mudanças de posição suaves. Em seguida foi realizado o teste de ataque de longo alcance. Preparem as bombas mágicas. O alvo era uma jangada flutuando a 50 metros de distância, subindo e descendo suavemente com a superfície da água. Preparar fogo. A primeira bomba mágica descreveu um arco baixo, aterrissando ligeiramente fora do alvo, mas ainda assim explodindo na sua extremidade. Uma nuvem de névoa branca irrompeu no mar, a estrutura de madeira no centro da explosão se estilhaçou e uma coluna d'água de vários metros de altura foi levantada. Está um pouco fora do lugar. Ajuste o ângulo novamente, disse Bernard calmamente. O segundo disparo atingiu o centro da jangada. A onda de choque da explosão reverberou pela água, mas o casco do Porto da Alvorada não apresentou nenhuma vibração anormal. Lord Louis, em terra firme, semicerrou os olhos por um instante e disse: a onda de choque não atingiu o fundo da cabine, então a camada de absorção de impacto é bastante sólida. Elliot assentiu com a cabeça. Pode ser usado em combate real como um método de ataque de longo alcance. O Porto da Alvorada deu 3 voltas em torno da bacia do porto. Bernard permaneceu junto ao leme, com uma expressão muito mais relaxada do que no início. Ele fez pequenos ajustes nas velas e então navegou uma curta distância ao longo do aterro norte. O vento não estava forte, mas era suficientemente estável, e a capacidade de resposta do navio o surpreendeu. Aguenta mais uma volta, gritou ele em direção à margem, movendo o pé ligeiramente, e o casco cortou a próxima curva. Este foi um teste adicional que ele próprio propôs. Não estava nos planos, mas ninguém se opôs, porque todos na margem do porto naquele momento queriam ver a competição dar mais uma volta. Após completar a 4ª volta, as velas foram recolhidas lentamente. O Porto da Alvorada iniciou sua viagem de retorno, aproximando-se do cais principal ao longo do canal original da rampa de lançamento, sem qualquer desvio. Está feito, sussurrou Bernard. No segundo seguinte, uma forte ovação irrompeu do cais. Viva Porto da Alvorada! Viva o senhor! Mike largou a caneta do caderno de anotações e disse baixinho: calma aí. Bernard desceu a passarela, caminhou até a costa e fez a saudação padrão a Lord Louis, informando o Lorde: o Porto da Alvorada retornou com sucesso. Muito bem, disse Lord Louis, erguendo a mão e dando a ordem brevemente. O Porto da Alvorada está oficialmente designado como protótipo para o primeiro modelo de navio produzido em massa pelo Porto da Alvorada. Estabelecer arquivos de procedimentos padrão, incluindo configuração de equipamentos de vela, proporções de materiais e processos de montagem. Com base nos registros dos testes de mar de hoje, todos os detalhes serão repassados ao grupo de artesãos para otimização adicional. Lord Louis fez uma pausa e, em seguida, ordenou com voz grave: dentro de 2 meses, quero ver 6 navios idênticos lançados ao mar. Mike e Bernard trocaram olhares e, em seguida, assentiram simultaneamente. Entendido. O olhar de Lord Louis percorreu todo o Porto da Aurora, parando finalmente no emblema polido do Porto da Aurora. O primeiro navio do Porto da Alvorada concluiu com sucesso pela primeira vez todo o processo de projeto, construção, lançamento e testes no mar. Não foi perfeito, mas foi um sucesso. Ele se virou para Elliot. Todo o porto vai parar de funcionar esta noite para um dia de descanso. Comam carne e bebam vinho, celebrem. O cais ficou brevemente em silêncio, depois um rugido de vivas irrompeu como uma onda. Viva o senhor! Vai ter um banquete esta noite. Um artesão ergueu o martelo, o marinheiro saltou diretamente para a bacia do porto, encharcando-se completamente, gritando e rindo como uma criança. Mike estava ao lado de Lord Louis, sorrindo enquanto sussurrava: teremos que avisar a cozinha para se preparar com antecedência. Senão até as panelas serão levadas embora esta noite. Naquela noite, várias fileiras de suportes para fogões foram montadas cedo no terreno aberto a oeste do porto, e abrigos simples contra o vento foram erguidos junto ao mar. Peixes frescos do mar eram limpos e espetados em varas de ferro com carne defumada, exalando um aroma irresistível. Cozinheiros experientes trazidos da cidade da Maré Vermelha instruíram uma dúzia de jovens a virar pratos com espátulas. Não muito longe dali, alguém havia improvisado um suporte com barris de vinho, servindo-o em grandes taças de madeira para serem distribuídas. Lord Louis não se posicionou na linha de frente, nem fez um discurso deliberadamente. Ele simplesmente sentou-se em silêncio numa cadeira de encosto alto ali perto, aceitando a xícara de madeira que Elliot lhe ofereceu, ouvindo o tilintar estridente das xícaras, as risadas e os gritos daqueles ao seu redor. Essa foi uma celebração genuína, pertencente aos trabalhadores. Quando Lord Louis acordou, o amanhecer ainda não havia despontado completamente.
Ele moveu o braço, sentindo primeiro o calor de um corpo, depois a proximidade suave e a respiração leve. Ele abriu os olhos lentamente e o que viu foi uma mecha de cabelo branco agarrada ao seu pescoço. O cabelo de Sif havia crescido mais, e enquanto ela dormia, emoldurava seu rosto, realçando os contornos distintos de sua herança bárbara. Ela ainda dormia, com as sobrancelhas relaxadas e a mão repousando sobre o abdômen de Lord Louis, pressionada naturalmente contra ele. Lord Louis não emitiu nenhum som, apenas murmurou baixinho. Tis, já se passaram quase meio mês, porque ainda não houve nenhuma movimentação. Seu tom não era de decepção nem de brincadeira. A oportunidade do nascimento de Orfeu deveria ter naturalmente impulsionado o plano de procriação, mas, infelizmente, não houve resultados. Emily permaneceu na cidade da Maré Vermelha para supervisionar as coisas e cuidar de Orfeus. Sif, por outro lado, o acompanhou ao porto desta vez responsável pelos assuntos portuários, pela defesa naval e pelas negociações para o reassentamento de alguns pescadores. Lord Louis desvencilhou-se cuidadosamente da cama, sem perturbar a pessoa em seus braços, vestiu seu roupão e caminhou até a janela. Lá fora, pela janela, o amanhecer estava apenas despontando, e à distância, ele podia ouvir vagamente os passos dos trabalhadores e o som da madeira sendo movida na direção do porto. Vamos ver que sorte nos reserva o dia de hoje. Ele estendeu a mão direita, acenou com ela no ar, e uma interface translúcida apareceu, com um texto rolando rapidamente diante de seus olhos. Atualização diária de inteligência completa? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!